Mas eu vou caminhar numa área que eu me sinto muito à vontade, que é um chamado de Deus para o nosso ministério, que é uma área de espiritual, de libertação, de cura interior. Eu me sinto à vontade nessa área e eu quero falar um pouco a respeito disso, até para a gente desmistificar algumas coisas sobre a palavra de Deus. É muito importante a parte espiritual. Isso é muito importante. É muito bom vir para um lugar como esse, louvar o nome do Senhor, estar na presença dele, se alegrar com ele, é ótimo. Mas a grande verdade é que isso aqui é apenas um complemento de outras necessidades que temos quando olhamos para a Bíblia. Eu não vejo, por exemplo, na Bíblia, Jesus, ou o próprio Deus, no Antigo Testamento, curando ninguém que tivesse uma demanda na alma. Ele não faz isso com ninguém. Ele, por exemplo, vê Abraão mentindo, e ele não vem para Abraão e fala, você não precisa mentir. O que ele diz é, você é uma bênção. Eu te coloquei na terra para você ser uma bênção. E você está escolhendo mentir porque está com medo de morrer? Mas ele trata de maneira muito psicológica essas demandas da alma, tanto Deus como Jesus. Você pega, por exemplo, o texto de Caim e Abel, e Deus não sabia que Caim ia matar Abel? Sim ou não? Sim. Mas ele encontra Caim no jardim e fala, teu semblante não está bem. Tem alguma coisa errada com o seu coração. E se você não cuidar disso, isso vai te dominar. Pronto. Adiantou alguma coisa? Caim matou o irmão? Sim ou não? Mostrando que você pode estar em um culto, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, até pode estar aqui na frente pregando uma performance aqui espiritual tremenda, e não vai deixar dúvida nenhuma para quem está vendo você, que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, até que futuque sua alma. E aí vai se descobrir que mesmo esse aglomerado aqui de comunhão, de festa, de presença, não foi suficiente para tirar isso de você. Não foi. Você conviveu com isso, casou com isso, teve filhos com isso, aceitou Jesus, veio para a igreja, louva o nome dele, sente a presença dele e isso está aí. Sim ou não? Tá. E aquilo que era para ser o local para você revelar e curar, se torna um campo muito bom para você esconder. Não tem lugar melhor para você esconder mazelas do que na igreja e na política. Não tem. Não tem. Aqui você põe a Bíblia debaixo do braço e diz para o outro, Shalom. E ninguém vai perceber nada. Até você pôr a cabeça no travesseiro e dizer, não estou completo. Não estou. Está faltando alguma coisa. Talvez eu precise casar. Casa, e lá com 5, 6 anos diz, não estou completo. Falta alguma coisa. Vou ter um filho. E tem um filho. E quando você está lá com o seu filho, você olha para o coração e fala, não estou completo. Falta alguma coisa. Nós precisamos entender que o principal sinal da volta de Jesus, para nós que andamos com Cristo, não é guerra, não é vírus, isso é para o mundo. Para nós o principal sinal é a restauração. Está em Atos dos Apóstolos. O Filho do Homem está sendo retido no céu, até que todas as coisas sejam restauradas. Está escrito. Então, esse momento que a gente está passando, pós-pandemia, de pessoas quase surtando, porque mais do que pessoas mortas pela pandemia, é o tanto de pessoa que está surtando, de gente que está pirando, entrando em depressão. Eu não estou falando do pessoal aí fora, não. Eu estou falando de gente que vem para o culto, que adora a Deus, que glorifica o nome dele. Está surtando. Posso falar isso? Que essa é a minha área, eu sou terapeuta, e eu tenho visto hoje coisas assim que eu vou para casa e falo, meu Deus, eu atendo adolescente de 10 anos, quase depressivo. Se eu falasse sobre isso há 20 anos atrás, eu teria que me dirigir a uma etária especial. Talvez pessoas com mais de 40. Hoje não. Hoje eu sei que eu vou me dirigir a todos aqui, inclusive adolescentes.
Jesus está à porta. Sim ou não? Amém? Sim ou não? Eu estava percebendo, não só aqui, como em todos os cultos que eu vou, inclusive lá na comunidade, que a gente nunca teve uma presença tão evidente, marcante, como a gente tem hoje. Em todos os níveis da igreja. Nos louvores, nas mensagens, são mensagens profundas, reveladoras, que vai lá no nosso íntimo. A gente sai com a certeza de que Deus falou conosco. Deus nunca falou como está falando agora. Eu não sei se você percebeu, mas quase todas as canções que a gente ministra tem fogo no meio, não tem? Eu quero teu fogo, vem com teu fogo em mim e me purifica. E a ideia do fogo não é para gerar em nós esse êxtase somente. Isso é bom. O fogo é a representação da verdade na Bíblia. Quando ele entra em mim é para revelar a verdade no meu íntimo. E não é isso que a gente tem visto. O fogo pega a gente aqui, mas em casa a gente continua escondido. E se ficar assim, do jeito que está, vai ser um prato cheio para o nosso inimigo. Porque ele não quer te pegar aqui na igreja. Aqui na igreja você pode louvar. Aqui você pode pular, dançar, gritar. Ele quer te pegar lá na tua casa, no teu casamento, com teu filho, tirar tua paz lá. É lá que ele quer fazer a obra. Porque ele sabe que lá é a principal igreja. É lá que ele quer fazer. Então imagina você louvando a Deus com sua casa destruída. Como é que vai ser esse louvor? Como? Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje. E como é uma coisa muito grande para se falar, tem muito assunto, eu vou falar com algo que está em comum para todos, que é a ansiedade. Tá? Vou falar um pouco sobre isso, e no seu tempo que eu tenho, mas não será tão longo. Não vou enfadá-los, serei bem breve. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40. Você vai bem no finalzinho aí do capítulo, a partir do versículo 28. Isaías 40, 28. Então, o fogo é para revelar a verdade, né? Pedro está num pátio, né? E ele está vendo Jesus lá no Sinédrio. E está escuro. Ninguém conhece Pedro. Aí alguém taca fogo na fogueira. A fogueira aumenta. A luz vem nele. A mulher fala: eu te conheço. Você anda com ele. Ele: eu não. Você está confundindo. Ele cai fora. Vai para outro compartimento do Sinédrio. Taca um fogo lá. O fogo, a luz vem sobre o rosto dele. O rapaz: eu te conheço, rapaz. Você andava com ele. Ou seja, aonde ele ia, que a luz aparecia, denunciava que ele andava com Jesus. Quando a gente pede o fogo, está denunciando no mundo espiritual quem somos realmente. De quem você é realmente. Se você quer fogo, é sobre isso que você tem que responder. Quem eu sou realmente? Vão olhar para você e vão dizer: não, você anda com Jesus. Ou vão dizer: não, não é de Jesus não. Então a gente precisa dessa verdade para nos conhecermos, sabermos quem somos. E esse texto de Isaías é um texto interessante, que parece que o escritor está escrevendo ele, e chega alguém cansado ao lado e fala: rapaz, não estou aguentando mais. Estou sem ânimo, sem força. Estou com uma vida atribulada, estou pensando até em desistir. Que é o versículo de número 28. Né? A pessoa chega e começa a vomitar: rapaz, não suporto mais minha vida, tudo está difícil. Sabe, eu estou me sentindo cansado, tem hora que dá vontade de eu sair pelo mundo. Qual foi a pessoa que não pensou nisso aqui? Sair assim, jogar tudo para o alto. Aí a pessoa que está escrevendo, parece que ela para, olha para outra e fala assim, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que confiam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o texto. Para falar sobre esse tema tão comum, que é a ansiedade, eu preciso usar esse texto. E aqui eu quero abrir um adendo até para saber se eu estou pregando para muita gente ou para pouco. Então eu vou falar algumas características que denunciam que eu estou ansioso e estressado, porque o corpo, ele cobra. Então vai vendo se você sente isso aí. Boca seca, movimento involuntário de um músculo ou da pálpebra do olho. Você está parado, a pálpebra está mexendo assim, ó, sozinha, piscando assim, ó. Ou então um músculo do seu corpo fica assim, ó. Queimação estomacal exagerada, dor no calcanhar, dores nas costas e nos nervos. Está se identificando com alguma dessa aí? Ou é ansiedade, ou você está estressado. Um dos dois. Uma das duas coisas está acontecendo. E teu corpo está cobrando. E se você não cuidar, cuidado que pode entrar uma coisa chamada SPA, que é Síndrome de Pensamento Acelerado. Você deita e não consegue dormir porque sua mente não para de pensar. Então você pensa de coisa que aconteceu durante o dia. Você pensa numa música que a música não para de cantar na mente. E às vezes não é nem música evangélica. É exatamente aquele funk que você passou ouvindo na esquina. E aquilo fica. E você quer dormir. Vira para um lado, vira para o outro. E aquilo ali. O nome disso é SPA. Fruto de ansiedade, estresse. Aí eu pergunto, o culto resolveu isso? Adorar a Deus resolveu isso? Louvar a Ele, dançar na presença dEle, resolveu isso com você? Você continua assim? Então o que eu faço? O que eu preciso fazer para identificar isso aqui e cuidar para que eu não continue assim? Qual é a situação que eu posso evitar ou fazer, alguma coisa que eu tenha para falar, botar para fora, porque não existe cura se tu não pegar o que está aí dentro e jogar para fora. Não tem. Meu irmão, depois da queda de Adão, não tem ninguém resolvido. Ninguém. Entrou uma carência ali em Adão. E até hoje, se não for Jesus, o oco fica aí dentro. Vai ficar o oco aí. E nada, nem do que você faça, vai conseguir completar isso. Nem suas realizações, nem suas conquistas, nada completa isso aí. Você pode vir para o culto sempre, isso vai continuar aí. E você vai tentar dar um jeito de resolver. Às vezes você vai trabalhar muito, você vai ser uma pessoa bastante ocupada, você não vai conseguir ficar parado, o nome disso é ativismo. A pessoa não consegue ficar parada, ela senta no sofá de casa, ela liga a TV, ela pega o celular ao mesmo tempo, rede social, e a TV ligada, e daqui a pouco ela fala com alguém, outro assunto, e muita informação na mente. Ela não consegue descansar, não consegue. Ela fica escrava dela mesma. E aí vem as outras coisas, perfeccionismo, controle, manipulação. O que a Bíblia fala sobre isso? Um dos trechos mais interessantes é quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, lembra? Ele entra, senta lá, uma das duas, que é Maria, senta ao lado de Jesus, a outra vai fazer as coisas. E ela começa a fazer. Daqui a pouco ela olha para a irmã está sentada aos pés de Jesus. O que é que ela diz? Você lembra? Jesus não se incomoda de ver minha irmã parada aí enquanto eu estou fazendo tudo aqui. O que é que Jesus diz para ela? Marta, Marta, você está o quê? Ansiosa com tantas coisas. A pessoa ansiosa, ela está conectada com várias coisas. Ela quer cuidar do filho, ao mesmo tempo do marido, ao mesmo tempo da empresa, ao mesmo tempo da casa dela. Ela se conecta com várias coisas e esquece de quem? Dela. Ela quer interferir na escolha de um filho. Você vai casar assim, você vai para esse lugar, e se você não fizer o que eu quero, crise. Aí ela vai para outro e crise com outro. Ela quer consertar todo mundo, menos ela. Ela quer cuidar de todo mundo, menos dela. E aí Jesus olha para ela e fala: rapaz, você está conectada demais. E esse nome é um nome interessante, porque é um nome da época, né? A gente fala conectados. Nunca a gente teve tanta informação como agora. Já percebeu isso?
Nunca. E adiantou o quê? Pois às vezes essa ansiedade é fruto de muitas informações. Não é isso que Jesus disse para Marta? Você está conectada com um monte de coisa e tua irmã escolheu se conectar apenas com uma. E essa que ela escolheu está curando ela. Essa que ela escolheu está dando equilíbrio emocional a ela. E isso nunca vai ser tirado. A minha área é holística. Na área holística, nós não acreditamos na doença, nós acreditamos na disfuncionalidade do ser. O ser, ele começa espiritual, alma, corpo e energia, que é o conjunto dos três. Então, se uma dessas questões aqui está mal resolvida, vai reverberar no corpo, em doença, para valer. Existem questões que até a própria ciência aceita, como, por exemplo, alguns casos de câncer, que já há uma tese que aceita a questão emocional como fator principal para desencadear toda essa questão celular que gera o câncer. Outra questão que também já é aceita pela ciência são diabetes emocionais. O açúcar da pessoa vai lá para cima. E ela não ingere açúcar demais, ela não é viciada em açúcar, mas o açúcar dela é alto. Então é uma questão emocional. Outras questões também que tem a ver também com essa questão de ciência ligada à alma, é a questão da fertilidade da mulher. Às vezes a mulher está bloqueada, ela não consegue ser fértil por uma questão emocional. Isso está claro. Não é questão bíblica aqui, não é questão de ciência que já aceita essas teses. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: você tem cuidado da sua alma? Pergunta para o teu irmão, você tem cuidado da sua alma? O maior investimento que você faz é em você mesmo. O maior investimento que você faz é em você mesmo. Não tem investimento melhor. Qual é a regra que Jesus deixou para a gente? Só foram duas. Amarás ao teu Deus como o único e verdadeiro Deus. E a segunda qual é? Amarás o teu próximo como quem? Como? A gente quer amar o próximo, quer ajudar o próximo, sem nos conhecermos. Cheio de mazela. Cheio de coisa mal resolvida aqui dentro. Aí a gente acha pouco, a gente quer se conectar ao problema de outro. E no final, você fica doente também, porque o doente adoece. Se você não se tratar e for tratar um doente, você vai adoecer também. Se você não for se tratar e for tentar ajudar um oprimido, ele vai te oprimir. Então você tem que cuidar de você mesmo. E às vezes você tem algo dentro de você e acha que não tem. A gente vê isso o tempo todo na palavra. Fica claro quando um dia trazem a Jesus um menino, e o menino tinha um demônio que fazia ele se lançar na água e no fogo. Lembra disso? Mateus 17. O menino era lançado na água e no fogo. Levam para os discípulos oram o menino e o demônio não sai. E aí eles se aproximam de Jesus. A gente levou para os seus discípulos e o demônio não saiu. Dá para o senhor me ajudar aqui? Tenha misericórdia de mim. Lembra do texto? O que Jesus faz? Ora pelo menino? Olha para o pai e pergunta: quando é que começou isso? O pai tem que o quê? Lembrar. O pai tem que lembrar desde a primeira noite que ele viu o filho endemoniado, de como foi difícil acordar e ver aquela criança espumando, se lançando sobre a água. Ele tem que lembrar do quê? Da dor. Ele tem que lembrar quanto foi ruim aquilo e como aquilo sugou a fé dele, como aquilo tirou a verdade que ele tinha de Deus. Por que aquilo estava acontecendo com ele? O que ele fez de errado? Então a fé dele foi minando, vendo o filho daquele jeito. E Jesus vai primeiro tratar o filho pelo pai. Diz para mim, há quanto tempo acontece isso? E a Bíblia bota lá, desde que ele respondeu assim, desde a infância. Aí ele olha para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Aí Jesus fala assim para ele: tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vai ver o texto depois. Diz que ele com lágrimas,
choro vem. Aquilo é uma anamnese terapêutica. É um psicólogo. E ele chorando diz: eu tenho fé, eu creio. Aí Jesus aponta para o menino e diz: sai dele, espírito. Menino, na mesma hora. Na mesma hora. Às vezes a gente quer tirar o demônio, mas não quer consertar a casa. Às vezes a gente quer resolver o problema, mas não quer saber de onde ele partiu, como começou isso aí. Por que isso aí está aí dentro? Por que você se sente tão inferior? Por que você faz comparações? Por que você se sente culpado por tudo? Quando começou isso aí? Aonde foi que isso começou a ser gerado dentro de você? É importantíssimo olhar para si mesmo e ver onde é que está isso aí. Aí começa a libertação verdadeira, a restauração verdadeira. E se você entender isso aí, não vai precisar ninguém orar por você. O demônio por si só não vai suportar e vai, que é o trecho de Mateus que Jesus fala. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele não diz que ela recebeu oração. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele fica vagando, e olha para a pessoa, vê a casa bonita, porém como? Vazia. Enquanto você não colocar algo no lugar do que você quer tirar, a casa fica vazia. Tudo volta. Vai voltar tudo. Não pode, sua casa, que é seu coração, não pode ficar desocupado. Tirou o que está aí de ruim, tem que botar algo no lugar. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei com drogados, com meninas e meninos drogados. Quando a pessoa ela quer se libertar das drogas, não é só dizer eu quero. Isso é um começo. Se não houver isso, não tem como. Ela precisa passar por um estágio que a gente chama de desintoxicação. E esse estágio tem que ser feito de maneira separada, acompanhada, porque vai vir crises de abstinência que ela vai ter vontade, porque ela já criou pontes neurológicas. Ela vai ter que lidar com isso sempre. Senão, volta e meia, ela volta para esse processo. Ela saiu desse processo das drogas, ela tem que preencher com outra coisa. Se ela não preencher com outra coisa, volta tudo. Volta tudo. Não pode ficar ocioso, não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa. Ela tem que procurar preencher esse vazio. Então Jesus diz, a casa fica vazia. E o demônio vendo que a casa está vazia, ele vai voltar e não vai voltar sozinho. Ele vai trazer 7 piores do que ele. E o estado dessa pessoa vai ser pior do que antes. Nós precisamos preencher a nossa vida com Jesus Cristo. Mas para isso, a gente precisa começar a cuidar de nós. Precisamos começar a cuidar. Sabe, eu tenho tanto testemunho para dar para vocês, alguns até que entristecem a gente. De tantas coisas que a gente vê e ouve, e a maioria delas a gente não pode nem falar, porque é uma questão de ética. Mas a gente pode dar exemplo sem falar nome. Recentemente eu peguei uma criança de 12 anos. E ela sentou, parecia que não tinha nada. E a anamnese de adolescente é muito complicado. Porque adolescente é o seguinte, se você sentar e começar a conversar com ele, sabe o que ele faz? Dorme. Ele dorme, não está nem aí para você. Então ele quer cair fora dali. Então você tem que criar uma dinâmica. Você cria uma dinâmica, chama atenção, ele dá atenção a você. E eu criei uma dinâmica de expressão, tirar a expressão do coração. E tirei dela isso. E ela me fez uma pergunta. No meio da anamnese, assim, ela parou e fez assim: bispo, me responde uma coisa. Repare, o que é que faz um pai tirar a roupa de uma filha e bulinar ela? E aí? 12 anos. O que é que leva ele a fazer isso? Tirar minha roupa e mexer comigo. Ela não tinha contado a ninguém. Eu disse para ela, você não precisa carregar mais isso. Não precisa mais. E a gente foi fazendo um trabalho na vida dela e ela abriu a boca para a mãe, que nunca fez ideia que isso tinha acontecido. De que o próprio pai dela tinha mexido com ela, abusado dela.
Isso é uma história que a gente ouve. De alguém que nasceu para ser amado, protegido, cuidado, ela não consegue entender. Por que essa pessoa que era para me amar fez isso comigo? Você acha que, com todo respeito a essa reunião nossa, que é maravilhosa, você acha que ela ia dizer isso no culto? Eu sei que Deus tem poder para isso, mas você acha que essa pessoa vai dizer? Você acha que ela vai crescer com isso, conhecer um jovem, se apaixonar por ele e vai dizer para ele? E ela vai ver que, de tanta paixão que ele tem pelo jovem, ela vai casar. Você acha que ela vai dizer para ele, casada depois, que foi abusada pelo próprio pai? Ela vai ter filhos. E ela vai dizer para os filhos? E você acha que isso ficou lá atrás, acabou, não tem mais problema nenhum? Claro que não. Toda a vida comportamental dela, toda a personalidade dela vai ser alterada por causa disso. E as pessoas que estão ao redor dela, mesmo que ela tente fazer algo diferente, ela vai no final colaborando para que isso continue. Até ela resolver. É triste, mas infelizmente é a nossa realidade. A gente tem que lidar com isso sempre. E é interessante que a gente vê a intervenção de Deus, não de forma direta. Olha, eu vou fazer algo na tua vida diferente. Olha, eu vou tirar isso aí do seu coração. Eu vou colocar agora algo forte em você. Não, o que a Bíblia está dizendo nesse texto de Isaías 40 é: até o padrão de saúde da sociedade, aquilo que é mais forte, que tem mais vigor, que não se cansa fácil, que é apto a estar sempre disposto, até esse padrão um dia cansa. É isso que o texto está dizendo. Um dia essa pessoa levanta e diz: eu não estou bem. E não importa qual é o estágio dela, a posição dela, ela pode ser pastor, ela pode ser líder, uma pessoa boa de orar, de jejuar. Um dia esse vigor todo, esse ânimo, cansa. É o que o texto está dizendo. Os jovens correrão e o quê? Cansarão. Se não cuidar disso, um dia chega o cansaço. Um dia chega a fadiga. Um dia você diz assim: não estou vendo sentido na vida. Meu irmão, eu quero dizer a você que eu falo isso com preocupação. Depois da pandemia eu nunca vi tanta gente se matando. E gente do nosso meio, líderes espirituais, surtando e tirando a própria vida. Eu não sou obrigado a carregar isso. Eu não tenho obrigação de viver assim. Não tenho. Como assim? Esse cara era uma bênção, ele pregava, ele orava, ele cuidou de pessoas. Como assim? É o que você está ouvindo. Ele tirou a vida. Porque havia uma parte dele que ninguém via. E um dia ele cansou. Quem aqui já se sentiu cansado? Quem não levantou, não quis se expor. Quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca olhou no espelho e disse: vixe, não vejo sentido na vida. A vida é o grande presente que Deus nos deu. Você sabe qual é a grande diferença dos animais para nós? Já parou para pensar nisso? Claro, estou falando diferença, mas não é aparência, estou falando dentro. Os animais não sabem que vão morrer. Nós sabemos. É por isso que um passarinho senta no fio perto de um cara de badog. Ele não sabe que vai morrer. Um cachorro atravessa a pista. Já viu como um cachorro atravessa a pista? Ele olha para o lado. Ele vem. O cara que freia deu o jeito dele. Porque ele não sabe que vai morrer. E qual é a nossa grande síndrome? Um dia eu vou o quê? Morrer. E de tão preocupado que a gente fica de não morrer, a gente esquece de viver. Pronto. Corre para um lado, corre para o outro. E se escraviza nisso, se escraviza naquilo. Aí tem uma família, não tenho tempo para a família. Eu não tenho tempo para meu filho. Eu não tenho tempo para cuidar deles, para amá-lo. Eu tenho que correr, senão a gente vai ver de quê? Eu vou para a igreja. Resolveu? Não. Não resolveu. O oco está aí dentro. E aí é que vem a grande preocupação. O texto que eu li do pai do menino diz que o demônio pegou o menino, não pegou o pai. Por quê? Pergunta para mim por quê. Porque essa era a melhor forma de escravizar o pai e miná-lo a força dele. Entendeu isso aqui? Às vezes deixa o pai lá, eu vou pegar o filho. É bem melhor. Principalmente se tiver alguma coisa mal resolvida.
A grande verdade é que, por mais amor que a gente receba, se nós não nos sentimos amados, é em vão. Qual foi o grande mal que a serpente colocou no Éden? Dúvida. E o que é dúvida? Se você tiver dúvida, alguém disser para você, cara, você é lindo, velho. O que é você? Mas se tiver dúvida aí, você vai dizer o quê? Será? Pronto. É só isso que o inimigo precisa. Será? Será que eu sou amado? Realmente? Será? Será que eu tenho essa importância mesmo? Será que eu sou esse filho de Deus abençoado que nasceu para vencer? Se eu nasci para vencer, por que está acontecendo isso comigo? Então essa dúvida que a gente carrega desde o Éden, tira a certeza que quem somos para Jesus. A questão não é Jesus conosco, a questão é como eu me sinto. É por isso que Jesus disse, Marta está escolhendo a boa parte, porque Marta está comigo. E quanto mais ela fica comigo, ela aprende quem ela é. Quanto mais ela fica agitada, correndo, se conectando com tudo, ela perde ainda mais a identidade dela. Porque a característica da ansiedade, de todas que acontecem conosco, a principal é que a gente perde a confiança em Deus, vira um idólatra. A gente começa a querer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E a gente corre para fazer do meu jeito, é do meu jeito, não ora mais. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Então eu tenho que fazer. Então, se torna um idólatra, porque expulsa Jesus do lugar dele dentro de nós. É onde o autor diz, mas os que confiam no Senhor renovarão. Sabe qual é a grande palavra quando você vai tomar terapia? Sabe qual é a grande palavra que você vai ouvir? Renovação. Aconteceu isso tudo com você? Aconteceu. Tudo isso aí foi. Ressignifica a tua vida. Zera, começa de novo. O que é isso? Renovação. Quem conhece Jesus? Quem aqui conhece Jesus? É obrigado a aprender a viver sempre com essa palavra. Porque a renovação não aconteceu no dia que você levantou a mão e aceitou a Cristo. A proposta da renovação é todo dia. Todo dia eu preciso ser renovado. E às vezes a pior coisa que pode acontecer comigo é ser crente. Porque crente não precisa ser renovado. Para tu ter ideia, crente é tão protegido que o diabo nem meia com ele quer. Tem crente que é assim. Tem crente que diz assim, eu sou protegido por Jesus, o diabo nem na porta da minha casa passa. E eu digo, você é melhor do que Jesus, porque Jesus é batizado, recebe o Espírito Santo, e sai dali vai ver quem? E Satanás vai mexer o que em Jesus? Espírito, alma e corpo. Vai ver lá. Primeiro ele olha a necessidade do corpo. Você está com fome. Estou vendo que você está com fome. Vai ficar com fome? Dá teu jeito aí, rapaz. Dá teu jeito, não fica com fome não. Pega essas pedras e transforma em pão. É a coisa certa da maneira errada. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Não é só teu corpo que tem que ser alimentado. É tua alma também. Eu quase perdi um genro, não sei se vocês sabem, ele teve esse vírus, e o nome dele é Douglas, é o casado com minha filha mais velha, e Douglas não tinha problema de saúde nenhum. Todos os exames de Douglas deram ok. Porque a conversa que a gente ouvia dessa pandemia se você tiver fatores já correlacionados a alguma enfermidade que você já tenha, com certeza é pior a situação. Douglas não tinha nada. Ele é dentista, e aí adquiriu esse vírus, claro, que foi a grande profissão que teve mais risco foi dentista, ele acabou pegando e ele foi para a UTI. Praticamente, ele disse para mim depois que ele conseguiu sair dessa, ele disse assim para mim, teve uma noite que eu disse, morri, não tem jeito não, porque ele puxou ar e não veio ar nenhum. Aí eu pergunto assim, quantas pessoas que cuidam do exterior e esquece do que está dentro? Teve gente que morreu nessa pandemia, não porque pegou vírus, porque psicologicamente foi afetado por
tudo que viu acontecer. Aí eu pergunto, cadê a adoração? Cadê o amor? Cadê essa presença? Sabe o que eu vou te dizer aqui com todo carinho, sem querer afetar ninguém? Eu falo isso da minha igreja. Então eu quero falar aqui porque eu falo lá. Nós mentimos tanto às vezes, que até no louvor a gente é onde mente mais. A gente diz no louvor, abro mão de mim mesmo, abro mão da minha vida por ti. A gente não abre mão nem na fila da padaria. E a gente vai mentindo. Tem como mentir para Jesus? Não. E você acha que Jesus vai fazer o quê? Diga o que tem dentro. Não, é você que tem que falar, botar para fora, externar o que está aí dentro, expressar de maneira saudável o que está acontecendo dentro da sua alma. Não tem a ver com quem está com você, tem a ver com você mesmo. A tua estrutura de vida, o teu nível de vida vai mudar quando isso acontecer. Quando você entender isso e olhar para dentro de si, perceber essas coisas aí, você vai começar até a ouvir Deus de forma diferente dentro de você. Renovação. A igreja de Cristo precisa ser renovada. A gente precisa ser renovado no interior. Porque apesar de eu estar falando aqui com um grupo de pessoas, o Espírito Santo ele leva de forma individual o que ele quer levar para o coração. E por mais que você finja, por mais que você diga que não é com você, a palavra tem destino certo, meu irmão. Ele diz na palavra dele, o culto que eu quero é racional. É racional. Eu quero adorá-lo em espírito e em quê? É um culto racional. Pode não ser o melhor, porque você não está bem, está cansado, mas seja racional, diga isso para ele. A minha forma de te adorar hoje é com minha dor, eu não estou bem, Senhor. Recebe minha adoração, ele vai receber. Mas você precisa expressar isso, investir em você mesmo, para que cada vez mais a sua vida passe a ter uma qualidade. E quando tua vida tem uma qualidade, se cumpre a parte B do mandamento de Jesus, que é, amando você mesmo, você vai amar quem está com você. Vai amar seu filho. Mas eu amo meu filho, eu digo direto para ele que eu amo. Se você não se amar, é sal da boca para fora. E se você não prestar atenção e não corrigir agora, ele vai crescer. E por mais amor que você dê, ele vai ter as mesmas mazelas almáticas que você tem. As mesmas. Alguém vai olhar e dizer, é igualzinho a quem da casa? Mesma coisa. Idêntico. Porque não foi resolvido. E vai pular de geração a geração. Mas Jesus Cristo quer restaurar as gerações, amém, meu irmão? Ele está aqui essa noite para dizer para você, a minha questão com você é individual. Você já parou para pensar nisso? Deus quer tratar com você pessoalmente. Lembra de Jacó? Que tinha a vida que tinha? Deus nunca disse nada para ele. Nunca. Até um dia que um anjo parou na frente dele e disse, qual é o teu nome? E até então, não sei se você sabe, ele não disse o nome verdadeiro para o pai, enganou o pai, dizendo que era Esaú, enganou o tio dele, Labão. Aí um dia um anjo para ele e fala, qual é o teu nome? Aí você escolhe agora a vida que você quer. Quer continuar mentindo? Ali ele disse, não, meu nome é Jacó. Aí Deus, agora que você falou a verdade, eu vou mudar o teu nome. Qual foi o nome que Jacó recebeu? Alguém lembra? E alguém lembra o significado de Israel? Tu vai tratar comigo sempre face, não vai carregar mais mentira. Toda vez que Israel mentia, toda vez que Israel se voltava para outra nação, toda vez que Israel adorava outro Deus, o que acontecia? Deus entregava. Você quer ver assim? Vocês. Eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus acolhia de novo. A sinceridade, a verdade está em pegar o que está dentro e lançar fora. Viver essa vida é o grande desafio hoje do Evangelho. Lembra dos cultos de 20 anos atrás? Você lembra que nem palma podia bater? Lembra disso? Quem era maluco de bater palma? Quem era? Não é do teu tempo não, Jorge? Mas era do Jodorori. Não podia bater palma. Não,
não podia fazer muita coisa na igreja, mas você lembra da reverência que era? Lembra disso? Eu era pequeno e sentava na cadeira e minha mãe dizia assim, falava comigo com um olhar. O olhar dela dizia assim, vai correr para tu ver uma coisa, corre. Sai correndo aí para tu ver. E a gente ficava na cadeira. Enquanto o pastor não pregasse, a gente não saía da cadeira. E outra coisa, havia uma conexão. Parecia que a gente tinha vários pais e várias mães. Se a gente aprontasse alguma coisa, o irmão passava e dizia, vou dizer ao seu pai. Não era assim? O que essa geração aprendeu? Valores. A gente aprendeu valores. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu tenho que... Aí a gente nasceu com valores sem amor. Porque apesar desses pais darem valores, eles não davam uma emoção. A gente não ouvia um abraço, uma expressão, eu te amo, viu, meu filho, eu tenho orgulho de você, você é uma bênção. Não ouvia isso. O que a gente ouvia? Eu não quero vagabundo aqui dentro, não. Não era isso que eu ouvia? Eu ouvia meu pai todo dia dizendo para mim, 18 anos, providencie, casar e ter a sua vida, que eu não vou alimentar vagabundo aqui dentro, não. E outra coisa, viu? Outra coisa. Se chegar aqui apanhado, apanha de novo. Pegou essa época aí? Eu só tinha 2 mandamentos, 2. Se eu apanhava de novo em casa, e se virar gay, eu mato você. Quem lembra disso aí? Pronto. E aí a gente só teve isso. Hoje meu pai, ele é paraplégico, vive numa cama, e todos os filhos dele moram longe. Então, para a gente ver ele, tem que pegar um carro e viajar até para ele. Aí um dia ele sentou para mim e disse assim, vocês hoje estão tão distantes de mim. Eu disse, meu pai, a gente acabou fazendo o que o senhor pediu. O senhor pediu para a gente se virar, a gente foi se virar. Foi viver a vida. Mas hoje eu consigo olhar para ele e dizer, eu te amo, meu pai. Mesmo sem ouvir isso dele. E no dia que eu disse isso para ele, eu fui liberto de mim mesmo. Porque eu achava que eu não tinha problema com meu pai. Até andar com um pai espiritual. Olha ele aí, ocupado. Um dia eu disse, não, eu amo meu pai, Espírito Santo. Você ama seu pai? Então diga para ele que você ama ele. Eu disse, vixe, não saiu não. E um dia eu cheguei para ele estava lá, era aniversário dele, eu olhei para ele e disse, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu já passei na mão de muitos mestres. Já ouvi tantos professores. Tantos. Pessoas iletradas, pessoas com faculdade, me ensinaram muito. Mas quem me ensinou a ser homem foi o Senhor. Um caminhoneiro analfabeto me ensinou a ser homem. Eu quero te agradecer. O valor que o Senhor me deu não tem como ser apagado. Nossa, eu nunca vi aquele velho chorando daquele jeito. A lágrima escorreu no rosto dele. Ele me chamava sempre de Fabinho. Nunca mais ouvi esse nome. Você sabe como ele me chama até hoje? Filho. Meu filho. E eu entendi naquele dia que algo foi desbloqueado. E um dia eu resolvi perguntar para ele, como foi a sua vida? Ele foi dado com 6 anos pela própria mãe. Viveu com uma família em Cruz das Almas que achou ele muito traquino, entregou ele a uma creche. Ele tentou fugir da creche várias vezes, porque sofria demais lá. Ele me disse, eu não aguentava mais comer ovo de avestruz, que era dado para a creche. E aí eu era obrigado a comer, eu não aguentava mais. Um dia, quando eu fui fugir, minha mãe apareceu. E eu me alegrei, ela vai me criar. E ela pegou ele, entregou ele para a irmã dele. Então aquele cara nunca soube o que é amor, nunca conviveu com amor, sempre rejeitado. O que ele tinha para me dar? Eu percebi que ele deu muito mais do que ele recebeu. Muito mais. Mas eu conheci Jesus. Cabia a mim desfazer isso. E eu fui lá naquele dia e rompi isso. Rompi. E consegui produzir para minhas filhas a certeza que elas são amadas. Para que nunca mais elas precisem fugir, casar com alguém para sair de dentro de casa, dar um jeito na vida dela, para que ela não viva o que está vivendo, porque aquilo que ela está vivendo não é o que ela queria viver, então ela vai dar um jeito de fugir disso. Não. Ela não precisa disso. Minhas filhas, todas duas, quando fazia aniversário, eu ia, comprava um buquê de rosa e entrava no meio da aula. A pessoa me dá aqui só um minuto, o corpo todo tremendo. Eu dizia, eu vim aqui hoje com essas flores na mão.
Agradecer por aquela flor ali. É coisa tão especial na minha vida que eu não consigo parar de amar. Minha filha, todo o teu desempenho de vida não tem nada a ver com o amor que eu sinto por você. Eu te amo, independente do que você fizer. Eu posso até não aceitar o que você vai fazer, mas meu amor é seu para sempre. Eu dava a flor para ela. E ela começava a chorar, as colegas tudo chorando. Aí eu saía, ela me dizia que as colegas diziam assim, não, eu vou lá em casa, eu vou falar com o Baião. Eu quero assim também, esse negócio aí não. Era assim direto. Hoje eu chego para minha filha e peço perdão. Filho, exagerei. Perdão. E não me sinto fraco por isso. Não me sinto. Não era como antigamente que meu pai dizia, é assim pronto, não vou explicar não. O Espírito Santo quer me curar para curar quem está perto de mim. Assim como o doente me adoece, eu posso curar um doente perto de mim. A proposta de Deus esses dias é renovação para a tua casa, renovação para a tua vida, renovação para a tua história. E isso pode começar agora, hoje, aqui. É só você decidir viver a vida com abundância. Quem garantiu isso para você? Eis que eu vim da vida, e vida com o quê? Qualidade de vida. Você começa a viver Jesus aqui, agora. Não, um dia a gente vai morar com Ele agora. Eu estou morando com Ele agora. E eu vou viver isso neste mundo de aflições, nesse mundo difícil, cheio de barreira, cheio de adversidade. Eu vou provar desse amor agora. Minha família vai provar desse amor agora. Quem estiver comigo vai provar desse amor. Por que você está ansioso? Pergunta para o teu irmão, por que você está ansioso? Deixa Jesus tomar conta de você. Descansa o teu coração e você vai ver a sua vida mudar para sempre. Amém? Eu estou olhando que vai dar 10 horas, é isso mesmo? Misericórdia. Vamos ficar de pé? Eu falei, é a palestra, não estou pregando, né? Amanhã esse homem está de volta com a parte 3 daquela mensagem de manhã. Coloque a mão em seu coração. Vou dizer uma coisa para você. Seu grande inimigo não é Satanás. Satanás não tem nada. Nada. Sabe o que é nada? Até o lugar onde ele vai morar para sempre, quem deu foi Deus. Ele não tem nem onde morar. O que Satanás tem é o que eu dou para ele. A única arma que ele tem é a mentira. E quando ele mente e eu aceito, pronto. Abasteci ele de armas. É a arma que ele tem. Então, se tiver uma mentira dentro de mim, tua alma será responsável em esconder isso. A alma é especialista em esconder mazelas. Especialista. E ela faz isso com o único princípio, proteger você. Você já sofreu tanto, né? Você quer ver uma coisa? Se você estiver numa rua e tiver um cachorro feroz, e você com medo pega aqui uma pedra e joga no cachorro, geralmente o cachorro vai fazer o quê? Um cachorro feroz vai fazer o quê? Por quê? Você sentiu o quê? Ele faz isso de medo. Ele não quer receber outra pedrada. Olha o que o medo produz. Deu para entender? Então, às vezes tem gente temperamental, irada, que quer bater em todo mundo, que não aceita desaforo de ninguém. E no fundo, bem lá no fundo, o que é que ela tem? Medo. Ela está querendo esconder isso. Ela não está querendo que ninguém saiba. Só para você ter ideia do que é a alma. Fecha teu olho. Eu sei que Deus está tratando a nossa vida essa noite de forma bem individual. Há alguém aí dentro de você que não quer saber de Deus. Há alguém aí que acha que pode dar conta sozinho. Há alguém aí que, quem sabe, está aqui essa noite se sentindo cansado, fadigado. E às vezes vem para esse lugar tentando renovar e não consegue. Volta para casa e volta tudo. Essa noite eu quero liberar essa presença do Espírito Santo, para que Ele comece essa obra hoje e não termine mais. Só no dia que você olhar para Jesus e vê-lo como Ele é que você vai ser curado disso aí. Mas até lá,
Vamos caminhando num caminho de renovação, restauração. Eu quero ministrar restauração na tua vida essa noite. Vai começar um caminho de restauração na tua vida. Tem gente que quer restaurar o casamento e não quer restaurar a si mesmo. Deus vai restaurar você, para depois restaurar teu casamento, a tua vida. Eu vou dizer mais aqui, vai gravando o que eu estou falando. Aquele filho teu que não queria nada com Jesus, cuida de você agora para valer, e você vai ver aos poucos Deus fazendo a obra naquele jovem. Do nada você vai ver ele levantar, querendo Jesus, querendo vir para o culto, e você vai dizer, o que está acontecendo? Você aprendeu a descansar em Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que às vezes a nossa ansiedade passa na frente de Deus, interrompe o processo de Deus, e o que Deus está dizendo é, confia em mim, e eu vou cuidar de tudo. O que você pode fazer, faça. O que você não pode, descansa no Senhor, meu irmão. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Oh Senhor, eu quero orar por essas pessoas, Senhor. Aqui é tua igreja, e não é tua igreja só porque está reunida aqui, é tua igreja porque nós somos templo e morada do Senhor. Nós queremos viver essa vida de restauração verdadeira e genuína. Eu quero te adorar como eu estou, e não tem problema nenhum. O Senhor vai receber a adoração, porque é assim que o Senhor quer, Pai. Pai, me ensina a ser verdadeiro, me ensina a ser genuíno contigo. O Senhor não se importa com minhas mazelas, o Senhor não se importa com minhas fraquezas. Pelo contrário, o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, e eu não terei problema nenhum em ser fraco diante de ti, porque o que eu quero é a tua presença na minha vida. E eu aprenderei essa noite a dizer não para mim mesmo. Eu aprenderei essa noite a não ser mais enganado por mim. Eu aprenderei essa noite a me renovar sempre na tua presença. Eu vou me desconectar de algumas coisas que desnecessariamente me conectei. Eu vou aprender a dizer não e dormir em paz. Eu vou aprender a ter qualidade de vida. Não por causa de mim, por causa de ti, porque o Senhor habita dentro do meu ser, e eu vou aprender a acreditar no que o Senhor diz para mim. Eu vou aprender agora a acreditar no que o Senhor fala a meu respeito. Quando todo mundo disser ao contrário, eu vou perguntar para ti, eu sou amado, e tua voz vai dizer, tu és amado. Antes mesmo de eu te colocar no ventre da tua mãe, eu já te amei, e já dei o destino para a tua vida, e o teu destino é voltar para mim. Rompe, Pai. Rompe de dentro para fora, Espírito Santo. Traz essa cura dentro de nós essa noite. Começa esse processo hoje. Vai liberando as nossas vidas, a nossa alma. Vai liberando, vai desbloqueando a nossa alma. Eu quero entregar a Ti que o que eu tenho aqui essa noite, o que eu tenho, vou te entregar. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Esse sou eu. Esse sou eu. Às vezes eu me sinto mal amado, às vezes eu me sinto rejeitado, às vezes eu me sinto inferior, e essa noite eu quero dizer isso para ti. Eu me sinto inferior, sim, eu me sinto cansado às vezes, porque eu vejo que eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua alma e vai dizer para você, você é exatamente do jeito que eu quero. Deixa eu fazer a obra que tenho para fazer em ti. Em nome de Jesus.